Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o quarto domingo do tempo da Páscoa. E lembrando que o quarto domingo do tempo da Páscoa, todos os anos, é celebrado como o domingo do bom pastor. Jesus é o bom pastor que vem ao encontro das suas ovelhas para oferecer a sua proteção. E também é conhecido como o domingo de oração pelas vocações, ou seja, é o dia mundial de oração pelas vocações. E neste ano vamos celebrar o 55º ano de oração pelas vocações. Nesse quarto domingo do tempo da Páscoa, nós temos como textos para reflexão a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. O salmo é o Salmo 117, salmo responsorial. A segunda leitura é primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. O evangelho é o evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Nesse domingo do Bom Pastor, eu queria refletir diante dessas leituras, a liturgia de hoje, a importância do êxodo. Do êxodo de sair de nós mesmos, ir de encontro à nossa vocação e, consequentemente, irmos ao encontro de Deus e ir ao encontro dos irmãos. Então, o êxodo como experiência fundamental da vocação cristã. Lembrando que o bom pastor, ele sai, é o êxodo, em busca da ovelha perdida. Nós refletimos no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas as parábolas da misericórdia. E dentro destas parábolas, nós encontramos a parábola do pastor, que ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai, o êxodo, ao encontro daquela ovelha perdida. E na verdade, Jesus, como um bom pastor, ele teve um êxodo muito mais profundo, porque ele deixou a sua glória no céu. Não ficou no comodismo e desceu e saiu ao encontro das suas ovelhas perdidas pela desobediência, pelo pecado, e ele não medirá nenhum esforço para poder resgatar as suas ovelhas nos lugares mais abismais, para trazê-las novamente ao redil. Por isso, todas as ovelhas, mesmo que estejam no profundo do abismo do adultério, no profundo do abismo das dívidas, das dificuldades matrimoniais, dos vícios, das drogas, do álcool, o bom pastor, ele vem ao encontro destas ovelhas para resgatá-las. Mas no Evangelho do Bom Pastor hoje, ele nos faz um alerta muito importante, porque nas nossas vidas vieram muitos mercenários dizendo que eram pastores. Jesus é o único bom pastor, mesmo porque ele se coloca diante dos lobos para defender as ovelhas. Então, em vez dos lobos atacarem as ovelhas,
eles atacam o pastor, o bom pastor. E como celebramos na Semana Santa, no tempo da Quaresma, como foi atacado Jesus, o bom pastor. Mas o interessante é que em nenhum momento Jesus, como bom pastor, ele se acomodou, sempre preocupado em fazer tudo para que as ovelhas fossem bem guardadas. E por isso ele sofreu todas as consequências, porque foram muitos lobos atacarem Jesus. Então, essa experiência, até mesmo na palavra de Deus, quando se fala dos pastores, os pastores não eram homens urbanos, muito pelo contrário, eles viviam no meio das ovelhas, mesmo porque eles precisavam estar próximos das ovelhas, porque o perigo dos assaltantes, dos mercenários, dos lobos eram constantes. Então, eles armavam as suas tendas no meio das ovelhas e ali permaneciam no redil. E Jesus armou a sua tenda aqui no meio dos homens e permanece no meio dos homens para que pudesse nos defender de qualquer perigo, de qualquer ataque, e assim nós poderíamos ter a nossa segurança nele, em Jesus, o bom pastor. Além de armar a sua tenda no nosso meio, ou os pastores tinham esse costume de estar no meio das ovelhas, o pastor, ele é nômade. Ele não fica somente permanentemente num lugar. Quando ele percebe que falta água, que falta o pasto, que o perigo aumenta, ele vai procurar outro lugar para que as ovelhas possam pastar, para que as ovelhas possam beber, para que as ovelhas possam estar com maior segurança. Assim é Jesus que vem ao nosso encontro e sempre caminha conosco em qualquer lugar que nós formos, para que nós não se percamos diante das propostas dos mercenários e dos lobos que são constantes. Por isso, nós sabemos que nós precisamos também, para viver a nossa vocação, sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. O Papa Bento XVI, em sua carta, em seu documento Deus Carita Est, vai dizer que todo ser humano ele tem que estar em um êxodo, saindo de si mesmo para ir ao encontro do outro, porque esta realidade irá acontecer naqueles que querem viver a sua vocação. E até nesta reflexão, o Papa Francisco, nessa 55ª jornada de oração pelas vocações, vai dizer que para vermos a nossa vocação nós precisamos escutar a voz do bom pastor, discernir a voz do bom pastor, e depois de discernir a voz do bom pastor, vivermos intensamente a nossa vocação. Ele até cita Jesus no texto que ele deixa a mensagem que Jesus se preparou diante das dificuldades no deserto,
ele vai à sinagoga, abre o livro e começa a ler. O Senhor me ungiu e me enviou para anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros a liberdade. E hoje se cumpriu esta profecia. Então, como Jesus fez ao escutar o chamado do Pai em sua vocação, ele que se preparou 30 anos no silêncio e depois ele quis escutar o chamado do Pai e discernir qual era a vontade do Pai para a sua vocação e depois colocou em prática esta vivência. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que Jesus é o único bom pastor. Nós, os bispos, os padres, os coordenadores de pastorais e os catequistas, todos esses que evangelizam, eles, ou nós somos chamados a sermos pastores em Jesus Cristo. Porque no momento que nós não somos pastores em Jesus Cristo, nós nos tornamos mercenários, porque só Cristo pode nos dar a capacidade de imitá-lo como bom pastor na condução do seu povo à terra prometida. E falando de terra prometida, nós lembramos, que Deus quis, como bom pastor, e usou a figura de Moisés para tirar o povo do cativeiro do Egito e levar à terra prometida. É claro que também este é o desejo de cada um de nós, sairmos do cativeiro do pecado e chegarmos à terra prometida, vivendo a vocação que Deus nos chamou ou nos chamará a viver. Seja a vocação ordenada, seja a vocação matrimonial, seja a vocação à vida consagrada como irmão, como irmã, mas o que nós temos que entender, entre o cativeiro do Egito e a terra prometida, tem um longo deserto para ser atravessado. Então temos que entender que qualquer vocação não é fácil de ser vivida, porque precisamos atravessar o deserto para adentrarmos a terra prometida. E não tem jeito. Se nós não nos propormos atravessar esse deserto, jamais conseguiremos viver a nossa vocação ou até mesmo descobrir qual é a nossa vocação. Nós sabemos os perigos que corremos no deserto. Como o povo passou por muitas dificuldades, também é importante nós entendermos que passaremos. Mesmo porque temos que compreender que a vocação que nós temos não é nossa, é de Deus. Deus nos chamou para vivermos profundamente essa experiência vocacional. Então, nunca esqueçamos, seja para o matrimônio, seja para a vida ordenada, seja para a vida consagrada, é um chamado de Deus. Eu me lembro que o teólogo von Balthasar, ele disse uma vez: eu não tenho nada para escolher, mas eu só sei que eu fui escolhido. E essa consciência que nós temos que ter. Eu não tenho que escolher como viver a minha vida sacerdotal, a minha vida consagrada, a minha vida matrimonial. O que eu tenho que fazer é colocar-se nas mãos de Deus e que Deus me conduza no meu ministério sacerdotal
na minha vida matrimonial, na minha vida consagrada, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, porque Ele é o bom pastor. Por isso, entendamos que para sabermos se nós estamos realmente escutando a voz do bom pastor, que se nós estamos discernindo a nossa vocação, é através do aprendizado, que diante de milhões de vozes que ressoam aos nossos ouvidos no mundo, nessa caminhada do deserto, nós temos que aprender a discernir a única voz que dará êxito à nossa vocação, que é a voz do bom pastor. O bom pastor, quando ele chama, as ovelhas conhecem a sua voz. Então, é reflexão para nós. Eu tenho, no meu chamado, na minha vocação, escutado a voz do bom pastor, que nesse dia mundial de oração pelas vocações, rezemos pela vocação à santidade. Seja qual for a nossa vocação, a primeira vocação que temos que viver é a santidade, para respondermos esse bom pastor que veio ao nosso encontro no Êxodo, de sair da sua glória para poder se entregar pelas suas ovelhas, porque Ele as ama e quer dar para elas a experiência da salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.